Se a maconha é natural e inofensiva, por que os estudos científicos têm demonstrado que usuários recreacionais apresentam até 210% mais chance de apresentar morte por doenças cardiovasculares? Eu sou o professor Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano, e a ideia de hoje é nós conversarmos um pouquinho sobre fumar maconha. Realmente faz mal? O que as evidências científicas têm demonstrado? É claro que para isso nós precisamos iniciar falando uma coisinha bem importante, que é separar o que é o canabidiol, que é um extrato da planta, de pessoas que vão fumar a planta. O que é o canabidiol? O canabidiol é um dos 80 canabinoides presentes na planta cannabis sativa e que o canabidiol ele não vai produzir os efeitos psicoativos que a planta é capaz de gerar. Então vamos iniciar com uma grande separação. A ideia dessa aula é falar justamente sobre fumar a maconha. A partir desse momento, nós vamos vincular o risco de os indivíduos apresentarem o que se chama de transtorno por uso de cannabis, que é o TUC, principalmente quando este uso da cannabis ativa passa a ser no período da adolescência. Esse transtorno ele é gerado por causa do tetrahidrocannabinol, ou o delta 9 tetrahidrocannabinol, que nada mais é do que o principal componente ativo da cannabis. O uso frequente dessa maconha considerada da boa, ou seja, que tem grandes teores de THC, aumentam então o risco do indivíduo desenvolver esse transtorno por uso de cannabis. E aqui eu vou fazer uma grande separação. Eu vou separar entre o uso agudo, ou seja, o indivíduo acabou de fumar um cigarro, ou aquele indivíduo que faz uso frequente da cannabis. Então, de forma imediata, logo após fumar um cigarro, começam a haver riscos de aumento de acidentes de trânsito, problemas mentais, problemas gastrointestinais e, de forma aguda, já começam as pessoas a apresentar problemas cardiovasculares. Por outro lado, indivíduos que fazem uso recorrente, então, do uso da maconha, vão apresentar, então, problemas crônicos. E que problemas crônicos são esses? Dificuldades de aprendizagem, comprometimento do desempenho cognitivo, redução do nível de escolaridade, aumento do risco de esse transtorno por uso da cannabis, aumento do risco de psicose e esquizofrenia, podem desenvolver transtornos de humor e ansiedade, inclusive comportamento suicida. Quando as pessoas utilizam, então, maconha com altas concentrações de THC, o que pode apresentar? As pessoas podem ter associações desfavoráveis que vão ser consistentes com psicose e esquizofrenia, e não só. As pessoas começam a apresentar aumentos do transtorno por uso da cannabis, ou seja, aumenta lá o TUC desses indivíduos. Do ponto de vista cardiovascular, o uso da cannabis de forma recreacional vai aumentar em até 29% o risco de desenvolver doenças coronarianas, vai aumentar até 20% o risco do indivíduo desenvolver um acidente vascular cerebral e, inclusive, como foi feito na chamada desta aula, vai haver um aumento de 210% de chance do indivíduo morrer por alguma doença cardiovascular. E é claro que a gente não pode deixar de fora o risco das pessoas utilizarem a cannabis durante a gravidez. E neste ponto de vista, as evidências científicas elas separam em 3 pontos. Qual é o primeiro ponto? No desfecho mais neonatal, quando a mãe faz uso da cannabis, aumenta o risco de óbito neonatal, da criança morrer ao nascer, deste parto ser prematuro, inclusive dessa criança vir com baixo peso ao nascer.
Depois disso, as crianças que acabaram estando expostas porque a mãe fumou durante a gravidez podem aumentar lá um impacto prejudicial no seu comportamento, podem apresentar, então, déficit de atenção e hiperatividade, inclusive podem desenvolver problemas de saúde mental e psicose. Mas também, quando a gente vai olhar os resultados maternos, as mamães lá, as gestantes que acabam utilizando a cannabis ativa, aumentam a duração da internação hospitalar. Então, elas ficam mais tempo no leito para poder, então, receber a alta. Então, de frente a tudo isso que foi trazido, claro que eu preciso trazer aquela nossa famosa dica. Existe um grande erro do senso comum, que acaba querendo tratar a maconha como uma substância única. Não é. Nós temos que analisar o que é a cannabis ativa com altos índices de THC e o que é o canabidiol, que é um dos extratos, então, da cannabis ativa. Elas têm efeitos praticamente opostos. O canabidiol tem um potencial terapêutico promissor bem importante. Por outro lado, a cannabis ativa com altos teores de THC acabam sobrecarregando o coração, o cérebro e a saúde mental. Ok? Então, fico por aqui com mais esta aula sobre fumar maconha faz mal? O que as evidências científicas acabam nos trazendo? Então, eu vou deixar aqui embaixo o íconezinho para que você possa me seguir, porque várias aulas eu tenho colocado aqui no canal. Inclusive, vou dispor aqui em cima mais uma aula para que você possa ficar aqui no canal e acompanhar tudo aquilo que eu estou desenvolvendo. Ok? Forte abraço e até breve.